Se você cresceu acompanhando futebol nos anos 2000, provavelmente já ouviu esta frase: "When running is not normal." E não era mesmo. Mas para entender o porquê, a gente precisa voltar um pouco ao passado e direito a um bairro operário do Liverpool, onde Wayne Rooney cresceu em 1985. No dia 24 de outubro. Filho de Janet e de Thomas Rooney, Wayne cresceu em uma área difícil, onde o futebol era mais do que passatempo, era sobrevivência emocional. Ele não tinha uma chuteira da moda, nem campos bonitos para treinar, mas tinha algo que ninguém podia ensinar, que era a fome por bola. Apesar da sua baixa estatura, o jovem prodígio rapidamente começou a se destacar nas camadas juvenis do Everton, especialmente no que diz respeito em marcar golos. A partir daquele exato momento, o Wayne Rooney já estampava seu nome como um dos jogadores revelação daquela época, e esse destaque fez com que ele atuasse pela equipe principal do Everton com apenas 16 anos. E a estreia principal como jogador profissional deu-se no dia 17 de agosto de 2002, na jornada da Premier League, num jogo onde, por mais incrível que pareça, ele foi titular. Jogou 67 minutos, em que o Everton e Tottenham saíram num empate de 2-2. E nesse jogo, muita gente esperava algo a mais do Rooney, mas infelizmente não marcou. Mas somente a sua postura dentro de campo foi muito além que marcar golos. Por mais tarde ou cedo, viriam de forma natural. E foi isso o que os torcedores do Everton esperavam. E para além disso, ele registrou outro recorde, que se tornou o jogador mais jovem a estrear pela equipe principal do Everton. Quanto aos golos que muitos esperavam, aconteceu um mês depois, onde o Wayne Rooney fez 2 grandes golos numa vitória de 3-0 sobre o time da 5ª divisão. Isso nós estamos falando na competição da Taça League. E esses foram 2 primeiros golos como jogador profissional, que na verdade, dos demais golos que ainda estavam por vir. E na Premier League, a estreia marcada aconteceu 2 semanas depois, isso apenas 5 dias para ele completar 17 anos. E nessa partida, o Everton disputou contra o Arsenal, que naquela época estava sob o comando do Arsene Wenger, onde o Everton venceu de 2-1 com um golaço do Rooney em 1 minuto 90. E um fato curioso e bem interessante desta partida é que o Arsenal não perdia quase 30 jogos seguidos, mas foi apenas um garoto com quase 17 anos para quebrar esta grande sequência. E nessa época, a joia inglesa terminou a temporada 2002-2003 com um total de 8 golos em 37 jogos em todas as competições. Um número que nós não podemos considerar nada mal para a sua primeira temporada no time principal e como jogador profissional. E já na temporada 2003-2004, ele terminou a temporada com 9 golos, isso em 40 jogos em todas as competições. E mesmo assim, ainda existiam grandes clubes que sonhavam em ter o Wayne Rooney em seu plantel, como no caso do próprio Manchester United, que monitorava bem de perto a situação dele. E já no verão de 2004, o Wayne Rooney foi um dos jogadores que mais agitou o mercado de transferências europeu. O jovem avançado inglês tinha vários clubes interessados na sua contratação. Como eu bem disse antes para vocês, que haviam grandes clubes que disputavam imensamente pela contratação da joia inglesa. Desses clubes, nós temos Newcastle e Manchester United. O acordo com o primeiro clube, no caso o Newcastle, praticamente era concluído, mas os Red Devils estavam determinados em garantir a contratação e não tiveram dúvidas em gastar qualquer quantia que fosse para contar com ele. No mesmo ano em que o Chelsea investiu cerca de 40 milhões de euros para garantir a contratação de Didier Drogba vindo do Marselha, o Manchester United gastou quase a mesma quantia para a contratação do Rooney. No total foram cerca de 27 milhões de libras, equivalente a cerca de 30 bilhões de euros, que fizeram com que o Rooney fosse uma das maiores transferências no verão de 2004 e 2005, e a maior transferência de um jogador inglês nesse ano, considerando o jovem mais caro da história do futebol até aquela data. Em Old Trafford, o Wayne Rooney encontrou um Manchester United que estava sob o comando do lendário Sir Alex Ferguson e com um elenco praticamente recheado de vários craques. Dentre eles, o Gary Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy, Solskjaer, Diego Forlan e até mais um craque português, como bem vocês sabem, o grande Cristiano Ronaldo, que estava a cumprir sua 2ª temporada com a camisa do Manchester United. O Wayne Rooney chegou em um clube praticamente completo e era certo que seria difícil se encaixar naquele plantel. A nível individual, foi uma boa primeira temporada para o jovem inglês. Totalizando, foram cerca de 17 golos em 43 jogos em todas as competições. Além disso, ele foi eleito o melhor jogador jovem do ano da Premier League. No entanto, a nível coletivo, foi um ano para esquecer do Manchester United, que ficou em 3º lugar na Premier League e ainda perdeu a final da FA Cup frente ao invencível Arsenal, nas grandes penalidades. A ascensão do Wayne Rooney em Old Trafford foi na 2ª temporada,
mesmo com a elevada concorrência que havia no ataque, bem como eu mencionei para vocês que o clube inglês estava cheio de referências, mas mesmo assim, o Wayne Rooney voltou a ser uma peça fundamental para o elenco do Sir Alex Ferguson, que o colocou a jogar em 43 jogos e o craque inglês fez cerca de 19 golos. E naquele exato momento ele passou a ser o jogador favorito dos adeptos e os mesmos torcedores votaram para que ele fosse o jogador do ano. Dito e feito, pela segunda vez consecutiva, o Wayne Rooney se tornou o jogador jovem do ano. E o Alex Ferguson estava cada vez mais encantado com ele e chegou a afirmar que o Wayne Rooney era o melhor jogador jovem que já tinha visto em toda a sua carreira enquanto treinador. A nível de títulos coletivos, o primeiro título foi a Taça da Liga Inglesa, numa final em que ele fez questão de marcar 2 grandes golos. E quanto ao seu título da Premier League, veio na temporada 2006-2007, com o Manchester United a terminar em primeiro lugar com 89 pontos, seja mais do que o Chelsea do José Mourinho, juntamente com Cristiano Ronaldo, que foi o melhor marcador da equipe. E o Rooney foi um dos jogadores mais importantes da equipe, jogando cerca de 55 partidas, onde fez 23 golos. Era o melhor registro da carreira até aquele exato momento. Se as coisas estavam mil maravilhas para ele, certamente que existiriam algumas coisas que poderiam atrapalhar essa brilhante trajetória, que foram exatamente as lesões. Nas temporadas seguintes, começaram a fustigar o craque inglês, o que impediu com que sua explosão precoce fosse um dos maiores avançados da sua geração. Mas não por isso o sucesso faltou. E a prova disso é que o Manchester United venceu a Premier League e a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes. Além disso, ele se tornou mais uma vez o jogador mais jovem a completar 200 jogos na Premier League com 22 anos, 11 dias e 11 meses. Isso na temporada 2008 e 2009, numa temporada em que Manchester United praticamente foi novamente o finalista da Champions League, mas acabou por perder por um incrível Barça e faltou o bis da competição. Se até aquele exato momento, com números incríveis que ele já tinha registrado pelo clube, muitos achavam que ele estava em seu auge. Coincidência ou não, a melhor temporada dele, a nível individual, surgiu na temporada 2009-2010. Essa foi praticamente a melhor temporada desde a sua passagem no Manchester United. Na mesma em que Cristiano Ronaldo trocou o Manchester United pelo Real Madrid, tornando-se a transferência mais cara da história do futebol naquele exato momento. E nesse ano, o jovem inglês tinha o palco aberto. Rooney assumiu a liderança. Na equipe foi o melhor marcador, com um total de 34 golos em 44 jogos, ajudando na conquista da Taça da Liga. E ele foi considerado o melhor jogador do ano. Os títulos da Premier League regressaram na temporada 2010 e 11. No ano em que o Wayne Rooney, por conta das lesões, disputou apenas 40 jogos e marcou 16 golos. Mas um desses golos ficou marcado para a história do futebol como um dos melhores, se não o melhor gol da sua carreira. Exatamente no dia 12 de fevereiro de 2011, o Manchester United recebeu o seu eterno rival Manchester City em um jogo a contar para a jornada 27 do campeonato inglês. E a 12 minutos do fim, estava tudo empatado, uma bola. No caso, Manchester City 1, United 1. Quando Nani recebeu a bola na direita, levantou a cabeça e cruzou para o coração da área, onde surgiu o Wayne Rooney a superiorizar-se aos centrais do City, com um gol de bicicleta impecável que ficou para a história. E o Manchester United venceu o City de 2-1, campeonato naquela época. Só que no ano seguinte, o Wayne Rooney voltou a igualar o melhor registro da sua carreira, a nível de golos, que foram 34, igualmente a temporada 2010. Mas nesse ano, o Manchester City foi o campeão inglês, numa temporada em que tudo decidiu-se na última jornada da Liga Inglesa. O Manchester United tinha cumprido a sua parte e vencido o Sunderland por 1-0, que precisaria apenas de um deslize do Manchester City para se sagrar campeão. No entanto, foi já no apito final do jogo que o Rooney e seus colegas souberam daquele mítico gol do Agüero nos descontos. Sabe aquele gol que todos vocês já viram por aí, onde o Agüero faz um gol dos acréscimos e todo o estádio fica em vibração? Então foi exatamente esse gol que deu o título do Manchester United naquela temporada. E em 2012 e 2013, já com Ruben Van Persie como seu colega de ataque, os dois tinham batalhado pelo título de melhor marcador da Premier League na temporada passada, com o Ladeja levar a melhor. O United voltou a ser campeão, e a nível individual foi a partir daqui que os seus números começaram a decrescer. Naquela época, o Wayne Rooney marcou apenas 16 golos. E, infelizmente, essa decadência nos golos coincidiu com a saída do Sir Alex Ferguson como treinador do Manchester United. Após incríveis 27 anos, a saída de Sir Alex Ferguson no comando do Manchester United parecia que ele havia levado toda a sorte, porque a partir daquele exato momento, o United começou a ter maus resultados e vários jogadores também saíram, o que fez com que o Rooney fosse o capitão da equipe e esteve mais 4 temporadas em Old Trafford, onde ultrapassou o Thierry Henry como jogador com o maior número de golos apenas em um clube da Premier League. Com 176 golos, chegou aos 500 jogos pelo Manchester United e alcançou 250 golos pelo Red Devils. E foi na temporada 2016-2017, após 13 temporadas de ter chegado ao Teatro dos Sonhos.
e de saída do Manchester United, Rooney regressou ao seu clube de formação, que no caso, o Everton, onde assinou um contrato válido por 2 temporadas. No total do seu regresso, ele fez 40 jogos e marcou 11 golos na temporada 2017 e 18 pelo Everton. Mas o seu regresso a Goodison Park foi curto. No verão de 2018, ele abraçou sua primeira experiência profissional fora do Reino Unido, assinando um contrato com os norte-americanos, no caso, o time do DC United. E aos 32 anos, o avançado inglês decidiu mudar-se para a MLS, principais ligas dos Estados Unidos da América, para concretizar o que disse ser um sonho. Mudar-se para os Estados Unidos, jogar MLS e concretizar outra ambição da carreira que tinha. Por lá, ele ficou por 2 anos, onde falhou de alcançar títulos coletivos, mas mesmo assim, ainda foi a tempo de exibir o seu alto nível, marcando 25 golos em 52 jogos. Depois da sua aventura nos Estados Unidos, estava na altura de regressar à Inglaterra, mas a surpresa surgiu para muitos. Foi quando ele foi anunciado no seu novo clube, e aos 33 anos de idade, o Rooney foi pela primeira vez na sua longa carreira para a Championship, no caso, a segunda divisão do campeonato inglês, assinando um contrato com o Derby County e começando seu percurso oficialmente no dia 1 de janeiro de 2020. 2 meses depois, Wayne Rooney anunciou sua aposentadoria oficial como jogador de futebol e anunciou que se tornaria o treinador principal do Derby County. Para trás, deixou um grande legado. Conquistou 5 vezes a Premier League, ganhou a FA Cup, 4 Copas da Taça Liga, 5 Supertaça da Liga Inglesa, o Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa. No total, foram cerca de 366 golos em 883 jogos. E se o Wayne Rooney deixou sua marca goleadora ao longo dos clubes por onde ele passou, o mesmo aconteceu ao serviço dos Três Leões, no caso, a seleção inglesa. Desses 366 golos ao longo da sua carreira, 53 foram exatamente a serviço da seleção inglesa, tal como tinha acontecido na sua carreira a nível de clubes. Rooney cedo queimou a etapa de seleção inglesa, por isso, o mesmo avançado estreou-se pela equipe principal quando tinha apenas 17 anos. No entanto, ao intervalo no amigável frente à Austrália, que os ingleses venceriam por 3-0. Na altura, o Rooney tornou-se o mesmo jogador mais jovem jogador a representar a seleção da Inglaterra. Nesse exato ano, em setembro, tornou-se também o mais novo desde sempre a marcar pela seleção, ao fazer a primeira vitória por 2-1 frente à Macedônia, em um jogo a contar para a qualificação do Euro 2004. Desde aí, ele esteve em mais 2 campeonatos europeus, em 2012 e em 2016, assim como os 3 mundiais, 2006, 2010 e 2014, marcando um total de 7 golos nessas 6 competições e não conseguindo conquistar nem sequer um título com a seleção dos Três Leões. Apesar dessa falta de títulos, o nome de Rooney ficou cravado na história da seleção inglesa, uma vez que o avançado se tornou o melhor marcador da história, superando a lenda Bobby Charlton dos Três Leões quando marcou seu gol número 50 na vitória de 2-0 frente à Suíça, em um jogo a contar para a qualificação da Euro em 2016. Desde aí, ele fez 3 golos chegando aos 53, até que se retirou da seleção em agosto de 2007, após um total de 119 golos. E um fato curioso aqui é que o Wayne Rooney é apelidado do Pitbull inglês. E se você perguntar para qualquer um torcedor raiz da Premier League como definir o Wayne Rooney em uma palavra, é bem provável que a resposta seja intensidade. Mas tem um apelido que traduz isso de forma mais poderosa: o Pitbull inglês. Sim, esse foi um dos nomes que o Wayne Rooney carregou ao longo da sua carreira. Não foi à toa. Enquanto muitos atacantes destacavam pela elegância, o Wayne Rooney era o oposto. Um jogador versátil, corria muito em campo, marcava um zagueiro, finalizava como um artilheiro. Tinha aquele jeito bruto, meio devastado, mas absolutamente eficiente. Dava carinho, brigava por dívidas e encarava zagueiros como se estivesse numa luta de rua. Era como um pitbull em campo, forte, raçudo, de baixa estatura, mas com centro de gravidade e explosão que intimidavam qualquer um. E mais, ele jogava de olhos cheios de fúria. Aquela fúria típica de quem veio de baixo, de quem sabe o peso de cada oportunidade. Esse apelido também dizia muito sobre a sua relação de Wayne Rooney com a cultura inglesa. Premier League valoriza jogadores assim, guerreiros, autênticos, sujos, entre aspas, no bom sentido, mas Wayne Rooney era isso em estado puro. Um símbolo de futebol de rua, da bola jogada no bairro, do esforço sobre talento puro. Mas o seu legado vai muito além dos apelidos. Hoje mesmo, fora dos holofotes, ele consegue ser influente. Seu nome coa cada garoto da base que entra em campo com raiva nos olhos e a paixão no peito. Wayne Rooney ensinou que o futebol é mais do que estatística e técnica, é a alma. E talvez por isso mesmo, após tantos anos, ele continua sendo lembrado não apenas como o maior artilheiro do Manchester United e da seleção inglesa, mas como um eterno pitbull inglês. Aquele que nunca se rendeu e que nunca jogou no salto alto. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Dora Júnior, eu fico por aqui. Tamo junto e tchau.